Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai assistir um vídeo juntos do canal Fluency TV, onde eles têm esse sistema de fluency hacking, ou seja, hackear a fluência, né? Então, vamos assistir a primeira aula dessa semana de Fluency com Fluency TV e Javi Carneiro vai nos dar a sua técnica. Ele vai falar sobre isso e a gente vai ver juntos, vai assistir esses vídeos juntos e eu vou dar os meus comentários, os meus pensamentos sobre esse negócio. Vamos lá! Seja bem-vindo ao Fluency Hackers. Eu sou o Javi Carneiro e vou ser um dos teus mentores nessa jornada rumo à fluência em inglês e qualquer idioma que você sonha em aprender. Para começar, eu gostaria de falar sobre essa palavrinha aqui. Pois é, eu tenho certeza que só te vem uma coisa na cabeça quando ouve ela: computadores, redes e intrigas. E você não está errado de ter essa percepção. Agora, o que talvez você não saiba é que a palavra hacker também tem um significado muito, mas muito positivo. O verbo to hack em inglês, ou hackear em português, significa achar atalhos, formas mais eficazes de aprender, de obter resultados de um jeito rápido e sólido e, por que não, de alcançar sonhos. E é exatamente isso que a gente vai fazer essa semana. Together, we're gonna hack language learning, identificando e acabando com os maiores inimigos da fluência. E o melhor, você não estará sozinho nessa jornada por um minuto sequer. Você vai ser acompanhado pelos melhores, mais queridos e famosos professores da internet, que se juntaram a mim nessa missão de tornar o aprendizado de idiomas algo mais acessível, leve e gostoso. E claro, eu não poderia esquecer que junto com você tem mais de 400 mil brasileiros que também se inscreveram nesse evento. E talvez até alguns gringos norte-americanos vão estar participando nessa turma também, né? Embarcando de cabeça nessa jornada para finalmente alcançar a fluência. Nessa semana, vamos juntos identificar os maiores inimigos da fluência e te mostrar exatamente por que, mesmo após anos de estudos, as pessoas não conseguem conversar com naturalidade. Vamos conhecer as técnicas usadas pelos maiores poliglotas para acabar com cada um desses inimigos e acelerar a aquisição de fluência. Colocar em prática essas técnicas para dominar o aprendizado de gramática, pronúncia nativa e adquirir vocabulário com muita velocidade. Aqui você vai ter aulas completas de todos esses idiomas aqui, com os melhores professores do país. A gente vai também conhecer a técnica de memorização usada pelos maiores linguistas do mundo para não esquecer de uma palavra sequer que você aprender. E para finalizar, vamos descobrir técnicas para dominar o maior medo dos estudantes de idiomas: a conversação com nativos. Resumindo, ao final do Fluency Hackers, você vai estar completamente preparada para alcançar um excelente nível de fala no idioma que você quiser. E para começar, eu queria a tua ajuda para fazer um pequeno exercício. Na verdade, é um cálculo. Esse cálculo vai te ajudar a entender por que você está aqui agora. Porque ainda não atingiu a fluência em inglês ou qualquer outro idioma. Mas, para isso funcionar, você vai ter que ficar bem atento e pensar muito rápido. Vamos lá! Aulas tradicionais de inglês e outros idiomas têm média duração de 1 hora. Às vezes mais, às vezes menos. Dessa 1 hora, o professor, para fazer explicações, dar exemplos, usa pelo menos meia hora. Ou seja, se o professor fala por 30 minutos, metade da aula, sobram 30 minutos para os alunos falarem. Por isso eu sempre falo que se você quer melhorar a sua fala, a sua pronúncia, é melhor ser professor que aluno nas aulas de idiomas, né? Para quantos alunos, em média, tem uma sala de inglês tradicional? Em uma turma com poucos alunos, a gente tem pelo menos 6 alunos. 30 minutos divididos por 6 alunos é igual a 5 minutos por aula para cada aluno abrir a boca e falar. Agora, se a coisa já está parecendo ruim, acredite, sempre dá para piorar.
Desses 5 minutos, quanto tempo o aluno gasta para pensar em como formar as frases ou até hesitando, com medo de falar errado? Digamos que 2 minutos. Ou seja, em uma aula de inglês com 1 hora de duração, cada aluno tem em média 3 míseros minutos para abrir a boca e colocar o seu conhecimento em prática. Se o aluno tiver 2 aulas por semana, serão 6 minutos. Bom, na verdade, eu não entendi muito bem porque baixamos a quantidade de tempo de 5 minutos para 3 minutos, mas eu concordo 100% com ele que realmente o tempo que você tem uma aula para falar é pouquíssimo, né? Por semana para falar um novo idioma. Em 4 semanas, 1 mês, são somente 24 minutos de fala. Deixa eu te perguntar, você realmente acha que é possível se tornar fluente em um novo idioma praticando 24 minutos por mês? É claro que não. E esse é somente um dos vários motivos pelos quais 99% das pessoas que começam um curso de idiomas no Brasil terminam frustradas, achando que não tem dom para línguas, que tá velho demais para aprender, que aprender inglês precisa custar uma fortuna e todas essas crenças que a gente foi criando no nosso imaginário ao longo dos anos. Eu já te adianto, esquece disso e pode respirar aliviado, aliviada. Você vai aprender a falar inglês, mandarim, o idioma que você quiser. Todo mundo consegue, no mundo inteiro. E você não é diferente, você também vai conseguir. So it's been 4 years since I consider myself fluent in English. It's really great saying that out loud because having this confidence on yourself with a language that isn't your first, it's really awesome and I hope you all can feel it and it's Javi Carneiro Sol. It's amazing to be praised for your English, for your pronounce by a native speaker. Thanks to Fluency Academy, my pronounce has never been better and now I'm able to listen and to understand and I feel more confident and happy about speaking English. Talvez você não saiba quem... Bom, eu não ia falar nada, mas porque 2 pessoas cometeram o mesmo erro, eu preciso corrigir isso. Se você não sabe, em inglês, pronúncia é pronunciation, ou seja, a pronunciação. Ou seja, a pronúncia não é a pronounce, é pronunciation. Eu sou. E por que eu tô aqui agora? Então, para a gente começar a nossa jornada, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Me chamo Javi Carneiro, sou um brasileiro apaixonado por idiomas, música, artes e esportes radicais. Designer gráfico de formação, professor de inglês de coração, de um eterno inconformado com o sistema de ensino de línguas aplicado mundo afora. E foi justamente esse constante incômodo que me motivou a ir atrás de jeitos diferentes de aprender, para quem sabe achar atalhos para aquisição de fluência. E foi justamente isso que eu fiz. Através de um profundo mergulho no universo dos grandes poliglotas, encontrei minha própria maneira de aprender. E essa maneira de aprender virou um método que eu chamei de Fluency Hacking. Em 2017, após usar o meu próprio método para aprender francês e espanhol em poucos meses, decidi fazer um teste. Treinar um pequeno grupo de alunos usando o Fluency Hacking. Meu objetivo era muito desafiador. Fazer com que aqueles alunos, muitos aprendendo inglês do zero, outros cansados de tentar por anos aprender inglês sem resultados, finalmente alcançassem um ótimo nível de fala em inglês. Não em anos, mas em meses. Pois é. Acho que isso é o ponto principal. Estamos falando de hackear, ou seja, achar atalhos, como ele falou, em se tornar fluente o mais rápido possível, né? Não estamos falando de, tipo, aprimorar o seu inglês, né? O seu idioma. É mais chegar a um nível de comunicação o mais antes possível. Então, eu sim concordo com o sistema dele, que você pode ficar fluente no sentido de falar com confiança, com fluidez, né, em poucos meses, mas para se tornar, ou seja, muito proficiente ao nível profissional no idioma, isso sempre vai requerer mais tempo.
Para minha alegria e um pouquinho de surpresa, após 7 meses de muita dedicação e entrega, aqueles 137 alunos, com idades que variavam lá dos 13 aos 86 anos, estavam falando inglês com muita confiança. Aquele medo, aquele trauma tinha passado. O Fluency Hacking de fato funcionava. E não só para mim, mas para qualquer pessoa que o seguisse com disciplina e regularidade. Mas será que essa história termina por aí? Não. Após aquela primeira turma, de boca em boca, o Fluency Hacking começou a se espalhar pelo Brasil e pelo mundo. O livro que escrevi, onde ensino o método, viralizou o mundo afora, sendo baixado mais de 4,2 milhões de vezes. Criei uma academia de idiomas online chamada Fluency Academy, usando essa metodologia. E a academia estourou, saindo de meia dúzia de alunos para mais de 120 mil alunos em 77 países no mundo inteiro. Isso em menos de 3 anos e meio. Nós somos donos de tecnologias super inovadoras para aprendizado de idiomas. Estamos chegando a 500 colaboradores espalhados pelo mundo inteiro. E isso é só o começo. A Fluency Academy acabou de fechar uma parceria linda com nada mais, nada menos que as Nações Unidas, a ONU, para ensinar de graça os refugiados falantes de espanhol a falar em português e, com isso, conseguirem um futuro melhor. Mas como isso aconteceu de forma tão rápida? Como podia eu, Ravi, um simples professor de inglês, em poucos anos, estar batendo de frente com as maiores e mais tradicionais escolas de idiomas da América Latina? Acredite se quiser, pelo simples fato de que eu identifiquei e simplesmente eliminei tudo que tinha de enrolação, de excesso de gramática, de exercícios completamente inúteis e criei uma experiência real de imersão para os meus alunos, baseada naquilo que realmente importa, que é o quê? A prática. Tendo sempre o aluno como protagonista, como foco, o que, infelizmente, não é o que acontece por aí. É só a gente parar para pensar em como funciona uma escola de inglês tradicional. Deixa eu te dar alguns exemplos rápidos. A escola contrata um professor e paga esse professor por hora. Hora aula paga é hora de encher a turma desse professor o máximo possível. Afinal de contas, quanto mais alunos pagantes e menos professores para pagar, maior o lucro. Assim, uma escola cria turmas lucrativas. Até aí não tem problema nenhum. A grande questão é que, para lotar as turmas, muitas vezes um aluno básico acaba sendo encaixado em uma turma intermediária ou até avançada. Consequência, turmas muitas vezes lotadas, com alunos completamente desnivelados. Aquele aluno que tem mais facilidade domina completamente o pedaço e não perde uma chance de falar. Os mais quietinhos, envergonhados, os alunos com mais dificuldade se calam. Ficam cada vez mais quietinhos, cada vez mais inibidos, cada vez mais desmotivados. E você já deve imaginar como essa história acaba. O aluno desiste dos estudos e passa anos se preparando psicologicamente para uma nova empreitada, uma nova escola que, na maioria das vezes, acaba da mesmíssima forma. E o pior, o aluno passa por isso tudo e ainda termina sentindo que o problema era com ele, que ele não tinha jeito para línguas, que nunca ia conseguir falar inglês, quando, na verdade, cada aluno tem um ritmo. Cada aluno tem as suas dificuldades e suas facilidades. Cada aluno é único. E por isso, os alunos sempre devem ser tratados de tal forma. E isso que eu acabei de falar, usando o inglês como exemplo, acontece em absolutamente todos os idiomas que você queira aprender. Por isso, agora, vou te mostrar como eu enxergo o aprendizado de idiomas e como eu faço nos meus próprios estudos, para ir do zero a um ótimo nível de fala em uma nova língua. Muitos dos exemplos que eu vou dar aqui são usando o inglês, por ser mais comum entre os participantes, mas funcionam igualzinho para qualquer outro idioma. Através dos anos lapidando o Fluency Hacking para ser o mais eficaz possível, cheguei em um modelo muito eficaz de aprendizado. Um modelo baseado em 5 grandes pilares: preparar os seus ouvidos, adquirir vocabulário, dominar estruturas de frase, memorizar e internalizar e praticar a fala. Essa é a nossa primeira parada.
A primeira coisa que qualquer pessoa tem que fazer ao aprender um idioma. É a base de tudo. E assim como uma casa, um prédio, essa base tem que ser muito sólida, indestrutível. Conhecer os sons básicos do idioma é um passo fundamental para ser colocado em prática desde o dia 1 dos seus estudos. Principalmente aqueles sons que não existem em português. É muito comum professores simplesmente não corrigirem a pronúncia incorreta dos alunos, para não serem chatos, para não assustarem esses alunos, para não fazerem o idioma parecer difícil demais. Quantos alunos de inglês chegam nos níveis mais avançados simplesmente sem conseguir pronunciar o TH corretamente? Thick, thin, this, that. Ou palavras como world, girl, castle, muscle. Ou em français, quelle est la différence entre G e je? G, je, des sons très similaires, mais avec des significations très différentes. Ou, por exemplo, em espanhol, la R, la R, la J. Interessante que ele acha que G e J são sons parecidos, né? Porque para os meus ouvidos com o inglês são muito diferentes mesmo, mas talvez para um falante do português nem tanto. La doble L, todos son sonidos que tienes que dominar por completo para hablar con fluidez. Bueno, lo que la gente no se da cuenta es que justamente al comienzo del proceso que el estudiante crea una base sólida. Mas principalmente é também aí que os vícios de pronúncia são criados. Fossilized errors that are carried with the student throughout the entire process of language learning. Errors that are taken up to the most advanced levels in the language. E acredite, o esforço para aprender a pronúncia correta no comecinho dos estudos é 10 vezes menor do que o esforço para se livrar de um vício que você alimentou por anos. Então, Isso é certíssimo. Com o meu francês e com o meu espanhol, eu estou lutando muito para deixar esses vícios da pronúncia, né? E acho que, sim, é muito melhor começar com uma boa base, com uma base firme, antes de ter que reemplaçar essa pronúncia anos depois, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é treinar a sua pronúncia e compreensão dos sons do idioma desde o dia 1. E depois disso? Depois de prepararmos os nossos ouvidos para ouvir e falar os sons do idioma, a gente precisa criar uma boa base de vocabulário. É assim que logo nas primeiras semanas de estudo, eu consigo pelo menos me virar no idioma. Sabendo palavra-chave e algumas expressões, você já pode se comunicar mesmo que de forma bem básica e não se dar mal em uma viagem lá para fora do Brasil. Lembrando que o meu foco quando eu aprendo uma nova língua não é me tornar um mestre da gramática, um professor naquele idioma, mas sim poder fazer uma viagem para um país que fala aquela língua e realmente aproveitar. Hoje em dia eu sei que se eu seguir um método à risca, bem certinho, depois de alguns meses de estudo eu já vou conseguir me comunicar com muita naturalidade. E você também. Teu vocabulário vai aumentar, seu listening vai ficar cada vez mais afiado, assim como a tua pronúncia. E seu domínio estrutural do idioma vai ficar cada vez mais sólido. E é justamente esse o nosso próximo pilar. É hora da gente começar a dominar as estruturas de frase do idioma. Presente, passado, futuro. Como que a gente navega pelos diferentes tempos verbais com muita naturalidade? E mais, como fazer isso sem depender de regras gramaticais? Verbos, advérbios, preposições, sujeitos, objetos, uma infinidade de termos complicados que os alunos são forçados a memorizar todos os dias em escolas tradicionais. A pergunta é, será que existe uma forma de aprender sem tanta regra? A resposta, felizmente, é sim. E eu estou preparando algo muito legal para a gente fazer isso juntos nas próximas aulas do Fluency Hackers. Vamos aprender idiomas através da prática pura. Regras somente quando muito necessárias. E é aí que vem uma peça fundamental na nossa engrenagem. Eu posso te ensinar hoje dezenas e dezenas de estruturas de frases, centenas de novas palavras, expressões, padrões avançados de pronúncia. E eu tenho certeza que você vai entender tudo.
O problema do aprendizado de idiomas não é compreender as estruturas ou o vocabulário. Idiomas, no geral, são feitos de estruturas simples, que se repetem e que qualquer um consegue entender. O nosso grande desafio está aqui, na nossa capacidade de reter tudo isso. Por isso, quando comecei minha jornada em busca de um método que desse mais velocidade de aprendizado, a primeira coisa que eu fiz foi ler livros e mais livros sobre memorização. E foi através dessa pesquisa que eu me deparei com uma ferramenta realmente inacreditável, que literalmente hackeava a capacidade humana de memorizar coisas. Depois eu fui descobrir que alguns dos maiores poliglotas do mundo utilizavam essa mesma ferramenta para acelerar a aquisição de fluência em 10, 15 vezes. Mas como? Imagina você destrancar o seu cérebro e fazer com que absolutamente tudo que você aprende vai continuar ali, vivo, fresco. Memórias prontas para serem acessadas a hora que você quiser. Agora imagina que em uma conversa com um nativo, você tem que formar frases e lembrar das palavras que você aprendeu, muitas vezes, meses atrás, em alguns milésimos de segundo. Então, essa tecnologia basicamente faz com que absolutamente tudo que você aprende fique sempre ali, a 1 milésimo de segundo de ser lembrado e utilizado durante uma conversa. Bom, eu acho que o sistema de memorização espaçada é um sistema muito legal, mas estou um pouco confuso porque ele está falando sobre isso para um curso de hackear a fluência em poucos meses, né? Ou seja, a meta é aprender a falar rapidamente, né? A falar o mais antes possível. Eu acho que memorizar, decorar palavras é uma meta mais pelo largo prazo, né? Então, acho isso um pouco estranho que ele está se focando tanto na memorização, quando hackeando um idioma no início, você não precisa memorizar muito. E o melhor, essa tecnologia não só faz com que você lembre do conhecimento, mas que também você pratique muito, tanto a sua compreensão oral do idioma, quanto a sua pronúncia. Essa ferramenta é real, mas ainda não está na hora de eu te apresentar, porque ainda temos que falar do nosso último e mais importante pilar. Esse é o maior sonho, mas também o maior medo da maioria dos estudantes. Fonte de muita alegria, mas também de extrema frustração. Pois é, eu estou falando da fala. Falar um novo idioma não é tarefa fácil e vai muito, muito além de simplesmente aprender vocabulário, treinar o seu listening ou dominar as estruturas de frase do idioma. Falar é algo que mexe com isso aqui, mas também mexe com isso aqui. Envolve exposição, envolve erro, inibição, vergonha, desprendimento, coragem. Mexe com a nossa confiança, com nossas inseguranças mais profundas. Sabe aquele frio na barriga, aquele gelo no coração, quando do nada alguém começa a falar inglês com você e você congela? Ou quando você vai ver um filme, uma série, e fica muito frustrada porque não entende tanto quanto achou que você deveria entender? Tudo isso, na verdade, faz parte da deliciosa jornada de se aprender um idioma. E é por isso que na última aula do Fluency Hackers eu vou dar enfoque total à fala. Te ensinar alguns hacks muito importantes e principalmente preparar o seu psicológico para você conseguir se soltar e falar o idioma que você quiser com extrema confiança em qualquer lugar do mundo. Mais uma vez eu te falo, olha aqui no meu olho. Eu estou muito, muito feliz que você está aqui. Porque assim como as mais de 6 milhões de pessoas que já participaram dos meus eventos na internet, você está prestes a falar um novo idioma. Seja ele... Bom, eu adorei, eu realmente gosto muito do sistema de Fluency Hackers com o Ravi. Eu adoro o podcast dele e o seu sistema, eu acho que é muito legal. Mas eu ainda nunca provei o curso completo, as turmas que ele tem. Então, eu gostaria de saber se alguns de vocês já participaram nesse curso e se sim, se podem me falar sobre a sua experiência. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco sobre esse curso de Fluency TV.
E sim, eu espero que vocês possam aplicar o sistema de Fluency Hackers. E, de novo, eu espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.